Salve Maria, sou o missionário São Roberto. Como eu coloquei uns 3 vídeos de bispo, cirurgião apóstolo, mostrei na Bíblia que é totalmente um teatro. Por quê? Efésios 2:20, ali vemos a igreja sendo edificada pelos apóstolos. Tanto que o termo é assim, edificado sob o fundamento dos apóstolos, tendo por cabeça Cristo. Cristo, ele é a cabeça e a igreja é o seu corpo místico, a sua esposa, que vão estar ali os enviados, que são os apóstolos, escolhidos, não apóstolo que se auto-escolhe, que se auto-unge, se autodenomina apóstolo, ou bispo, etc. Não, pela a igreja, pela as colunas, pela cabeça, pedra de ângulo. Só você prestar atenção que Mateus, Marcos 3, Lucas 6, você vê aqui, ó. Não tem como mudar isso aqui, cara. Essa profecia aqui, a escritura, é totalmente voltado para a igreja e os apóstolos, que são os detentores da verdade. Quem são os sucessores dos apóstolos? São esses pastores que se auto-ungem apóstolos, bispo? Não. Por isso que tem a tradição. Por isso que tem o magistério. São os bispos em comunhão com os sucessores. Simples entender isso, cara. Por quê? Para manter a integridade, para você não cair nesse conto de fada, nesse teatro, como eu te mostrei no vídeo. O teatro do Agenor Duque sendo ungido pelo Benihí, o Valdemiro Santiago, bispo ali, sendo ungido apóstolo pelo seu bispo da sua própria igreja, e por aí vai. Olha só que interessante, ó. Atos dos Apóstolos, Mateus 10, 2. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, tá aqui de Macedo, Valdemiro Santiago, ou Agenor Duque, ou... Não. Primeiro, Pedro. Depois, André. Seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Tanto em Atos Apóstolos 1:15, Pedro toma a frente com reunido 120 pessoas, em Atos Apóstolos ali, do 21 ao 26 ali, você vê uma sucessão no lugar de Judas, pelo pastoreio. Olha só que interessante. E Atos dos Apóstolos, 2, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções, aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. Você está entendendo? O Espírito Santo. Quem está sobre a vida desses verdadeiros apóstolos? O Espírito Santo. Quem está sobre a vida desses verdadeiros apóstolos? A revelação, o envio. Olha só, João 21. (20, 21). Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessa palavra, soprou sobre eles, dizendo-lhe: recebe o Espírito Santo. Aqueles que perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que tiver retido, terão retido. Olha só. Agora você vê que em Atos Apóstolos 2 desce a profecia. O Espírito Santo. Desce o Pentecostes. Sobre quem? Mateus 10, 2, Marcos 3, Lucas 6 e Atos Apóstolos 2. Quem? Aos apóstolos que eles escolheram. Reunindo 120 pessoas. Olha só que interessante, cara. Desce sobre a vida dos apóstolos, a quem foi confiado. Não se auto-ungiram, não se auto-enviaram, como você vê todo esse teatro pentecostal, esse teatro neopentecostal, esse teatro aí, como posso falar, internacional. Vai vir
Benihí, internacional, homem de Deus, aonde? Que se apartaram do magistério, do pastoreio e nega a tradição. Olha só, cara. Quem são esses falsos apóstolos? É simples. Serão inspirados pelo outro espírito. São pessoas que não são enviados, são pessoas que auto se envia, auto que se unge, que funda a igreja. Cristo fala em Mateus 12, 25, Lucas 3, Marcos 3, Lucas 6, Lucas 11. Toda divisão será dispersa, será destruído, etc, etc. Simples, cara. Quem são esses falsos apóstolos? Olha só. Que não são ministros da nova aliança. Por isso que segue a velha aliança. Aqui, ó. 2 Coríntios 11, 12, ó. Mas o que faço? Continuarei a fazer, para cortar pela raiz todo pretexto. Aquele que procura algum pretexto para se envaidecer e se afirmar iguais a nós. Paulo está combatendo, Paulo está colocando por terra, cortando pela raiz esses falsos apóstolos. Sabe o que eu acho interessante? É que os verdadeiros sucessores dos apóstolos não cortam pela raiz esse mal, essa heresia, essa distorção, não bate de frente. Quando surgiu ali o protestantismo em 1517, com a rebeldia, Martinho Lutero fundando a igreja, surgiu isso aqui, ó. Inspirado pelo outro espírito, que não é o Atos Apóstolos 2. Olha só. Agora, Paulo está combatendo o falso profeta. Quem está inspirando esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, esses doutores, esses mestres que se envaideceram, se afirmam iguais a nós? Olha só. 2 Coríntios 11, 4. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outro Jesus diferente, ó. Outro Jesus diferente. Que não vem dos enviados. Que não é a pregação que vem do magistério. Tanto que rejeitaram o magistério. Rejeitaram o magistério, rejeitaram a tradição, rejeitaram o pastoreio. Mais de 1.500 anos de história, de tradição. Martinho Lutero. Fundamento de homens. Jesus diferente daquele que vós temos pregado, ou você de receber outro espírito. Ó. Diferente do que a vez recebido, outro evangelho diverso, do que a vez abraçado igualmente. Aceitai. Olha só, esses falsos apóstolos estão sendo inspirados pelo outro espírito, que o texto não diz que é o Espírito Santo. Só é Atos Apóstolos 2. Quem é espírito? É o diabo, inspirando esses homens para pregar confusão, outro Jesus diferente, e contra a verdadeira igreja, e contra esse Jesus que vem do magistério, e contra esses verdadeiros apóstolos, que é muito diferente desses apóstolos, dessa autoridade. Vai estudar a vida dos primeiros cristãos, esses apóstolos, para você ver como eles morreram, para edificar essa igreja, para você ver todo esse teatral. É simples, pô. E o povo cai, pô. O povo está sendo inspirado. Por isso que eu vejo essas igrejas, não dou ouvido, pô. Eu sei porque quem inspira a universal, quem inspira a triangular, quem inspira aqui a plenitude. Eu sei quem inspira a intervenção da graça. Eu sei porque eu leio Bíblia, cara. O verdadeiro Espírito Santo assiste a igreja, Mateus 28, 20. O verdadeiro Espírito Santo está ali sobre a coluna sustentáculo da verdade. O verdadeiro Espírito Santo está ali em Atos Apóstolos 2, Atos Apóstolos 1 e 2, Atos Apóstolos 2, que foram escolhidos, que foram enviados. O Espírito Santo está ali sobre Efésios 3:10, a divina universidade de sabedoria será conhecido pela igreja. 1 Coríntios 28, constituiu primeiramente os apóstolos, não o apóstolo que se auto-envia. Como você vê no vídeo aí. Um modo agora não é ser simplesmente servo. Uma moda é ser apóstolo, pô. Apóstolo 12. O último apóstolo ali é Paulo, 13. Quem sucedeu o lugar de Judas? Matias. Foi incorporado aos 11, 12 com Matias. Mas você vê ali, 120 pessoas reunidas. Quem são essas pessoas?
Tem 11 apóstolos, tá faltando um, vai ser incorporado no lugar de Judas, e os cristãos ali, ó, os discípulos dos apóstolos, que caminharam com Cristo, desde o batismo de João Batista. Atos Apóstolos 1:15. Olha só. Convém, pois, Atos Apóstolos 1:21. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João, até o dia em que dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunho da ressurreição. Puseram-se 2 chamados Barrabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Por que não ungiram logo os 2 como apóstolo? Não, pô. É por revelação. Ali está faltando um apóstolo. Porque ele não ungiu os 2 apóstolos logo ali, ia ficar 13. Não, é um apóstolo. Que Cristo escolheu 12. Tem que seguir essa tradição. 12 apóstolos. Por que Paulo? Paulo foi dado um estado de graça. Não por revelação, nem por unção de homens. Puseram 2 chamados Barrabás, que tinha por sobrenome Justo. Esse Barrabás, que ele não deixou de ser discípulo, servo. Oraram nesse termo. Os apóstolos oraram nesse termo. Na comunhão, na oração, na fração, em comunhão. Oraram nesse termo. O Senhor lhe conceda os corações de todos. Mostra-lhe qual destes 2 escolheste, para tornar esse ministério e apostolado o lugar de Judas que se extraviou, para ir para o seu próprio lugar, deitar a sorte, e caiu em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Olha só. Paulo foi dado por graça. Se pegar aqui em Gálatas, quem ungiu Paulo de apóstolo foi o próprio Cristo. E foi batizado pelo membro da igreja, que é discípulo dos apóstolos. Ananias, Atos Apóstolos 9:17. Por a imposição das mãos. Membro da igreja. Olha só, Gálatas, ó. Para encerrar aqui o vídeo, descansar que eu vou trabalhar, ó. Gálatas, a Efésios 1, no começo das cartas ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos de Efésios, ó, e aos que creem em Jesus Cristo, a vontade de Deus. Ele já dá a saudação porque ele é apóstolo, para as suas cartas Paulina, Petrina, ou Paulinas, a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas. Olha só que interessante, ó. Olha só que interessante, ó. Gálatas 1, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de alguns homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Olha só. Ao 11 aqui, ó. Asseguro-vos, irmão, o evangelho que pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Olha só. Paulo, em 2 Timóteo, aqui, ó, ungindo São Timóteo, a bispo. Por que não ungiu ele como apóstolo? Não, cara. Ó, 2 Timóteo 1:6. Por esse motivo, eu te exorto a reviver a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Mãos de quem? Dos verdadeiros apóstolos. Quem está ungindo esses apóstolos aí? Inspiração de homens. Homens. Simplesmente, pô. Tá cheio de falso apóstolo. Cheio. Salve Maria, sou missionário Seu Roberto.